Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade às aulas de círculo trigonométrico, falando nesse momento de arcos côngruos. O que são arcos côngruos? São aqueles que têm a mesma extremidade. Olha só, marque no círculo trigonométrico os seguintes arcos. Eu tenho o arco de 30 graus e o de 500 graus. Vamos fazer a marcação dele no círculo trigonométrico. A gente sabe que o ângulo de 30 graus, ele pertence ao primeiro quadrante. Então, eu vou dizer que ele está mais ou menos aqui. E o arco de 500 graus, em qual quadrante que ele vai estar? Aí você pode me dizer assim, ué, mas peraí, o círculo trigonométrico não só vai até 360 graus? Não, na verdade, ele vai infinitamente. 360 graus é quando a gente tem uma volta completa. A gente forma 360 graus. Mas se eu fiz uma volta completa e quiser dar uma outra volta, eu dou mais outra volta de 360. Eu dei 720 graus. E eu posso continuar dando quantas voltas eu quiser, tá? Então, para a gente identificar aonde que esse 500 graus ele vai estar, você pode fazer o seguinte. Você pode diminuir esses 500 graus de 360. Diminuir 360 dele. 0 menos 0 é 0. 10 menos 6 é 4. 4 menos 3 é 1. Né? Pediu emprestado aqui. 140 graus. Isso significa que o arco de 500 graus, ele deu uma volta completa. Até aqui foi 360 graus. Que foi esse que a gente diminuiu. A partir desses 360 graus, ele andou mais 140. E 140 graus é um arco que está aqui, no segundo quadrante. 140 graus. Como é que você sabe que o 140 graus está no segundo quadrante? Porque eu sei que aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180. Então, 90, 180. Então, entre 90 e 180 eu tenho 140. Lembrando que o sentido da circunferência é sempre esse. Tá legal? Então, o que a gente vê aqui, dois pontinhos marcados em lugares diferentes. Ok. Vamos ver agora a letra B. O arco de 30 graus, de novo. E agora, o arco de 750 graus. 750 graus, ele vai estar aonde, gente? Lembrando que 750, eu vou tirar 360. 0 menos 0 é 0. Aqui pediu emprestado. 15 menos 6 dá 9, 6 menos 3 dá 3. 390 graus. Só que 390 ainda não está dentro do círculo trigonométrico, né? Dentro desses 360. Então, o que você faz? Tira de novo 360. 390 menos 360 dá 30. O que significa isso, gente? Eu tirei duas vezes o 360 graus. Significa que eu vou dar duas voltas até chegar no 150. Eu dei a primeira volta, andei 360 graus. Dei a segunda volta, andei 720 graus. De 720 graus, basta eu andar mais 30. Opa, mas se eu andar mais 30, eu vou cair em cima do 30 que eu já tenho. A gente diz o seguinte, que o arco de 30 graus... ele é um arco congruente ao arco de 750 graus. Por quê? Os dois caíram na mesma posição, na mesma extremidade. Enquanto que 30 graus e 500 graus, eles estão em extremidades diferentes. Tá? Então, acontece isso. Muitas das vezes, você vai ter um arco que ultrapassa os 360 graus, mas, na verdade, quando ele ultrapassa os 360 graus, você vai precisar verificar, na verdade, qual é a posição dele dentro de um dos 4 quadrantes. Para fazer isso, uma das formas é você vir diminuindo de 360 em 360 graus. E o restinho aqui que sobrar é o que ele vai andar, na verdade, do 0 até o 30 graus. Sobrou 140, ele vai andar do 0 ao 140 graus. Aqui, eles não são côngruos. Côngruos vem de congruente. Congruente significa igual, tá? Igual significa mesma posição, mesma extremidade. Não são côngruos. Esse nomezinho meio feio. E aqui, eles são côngruos. Certinho? Prosseguindo, gente, a gente tem agora a primeira determinação positiva. O que é isso? É o
primeiro arco de uma família de arcos côngruos. Vou traduzir isso para vocês. A gente viu o arco de 30 graus, certo? Significa que quando você tem o 30 graus, se você andar 360 graus, você vai cair de novo no 30 graus. Né? Olha só. Você tem aqui um círculo, você tem 30 graus aqui. Quando você dá uma volta de 360, você cai em cima do mesmo ângulo. Se você der outra volta de 360, você vai cair em cima do mesmo ângulo. E assim sucessivamente. Então, se você ficar andando de 360 em 360 graus, você vai encontrar arcos côngruos. É só você somar 360 que você vai encontrar vários arcos côngruos. A gente chama isso de família de arcos côngruos. Sendo que, de toda essa família, o primeiro arco côngruo que você vai ter é chamado de primeira determinação positiva. É aquele arco que está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Ele está dentro dos 360 graus. Tá? Lá no primeiro exemplo, a gente estava trabalhando com um arco de 750, que a gente diminuiu 360 e depois diminuiu de novo, até chegar no 30. Então, você diminuiu até chegar no 30, significa que a primeira determinação positiva de 750 graus é 30. Se você tivesse o arco de 1470 graus e quisesse achar a primeira determinação positiva, você ia diminuindo 360, diminuindo, até achar o 30 também. Então, o 30 graus ele é a primeira determinação positiva de qualquer um desses arcos pertencentes a essa família. Tá bom? Professor, então se eu tivesse um arco de 10.000 graus, eu teria que ficar fazendo menos 360, menos 360 a vida inteira? Toda uma eternidade? Não, você pode fazer uma divisão. Você pode fazer uma divisão por 360, porque aí você já vai encontrar o valor da sua primeira determinação positiva. E só para a gente abreviar as coisas, eu vou sempre me referir a essa primeira determinação positiva como primeira DP, tá? Só para abreviar. Tranquilo? Então, olha só o que eu teria que fazer, ó. Lembrando dos 750 graus, que a gente achou o 30, quando a gente diminuiu 360. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. 750 graus dividido para 360. Nem preciso botar esse graus aqui, não. Vamos só dividir. Então, ó, 360, para chegar em 750, eu tenho que multiplicar por 2. Vai dar 720. Diminuindo aqui no resto, vai sobrar 30. Olha só. O que acontece quando você faz uma divisão por 360? Esse 2 que aparece aqui significa o número de voltas, 2 voltas. E o resto, na sua conta, significa a sua primeira DP, sua primeira determinação positiva. Olha só, vamos relembrar o que a gente fez para chegar no 750 graus. Ó, a gente saiu aqui do zero e deu uma volta, 360 graus. Quando a gente dá a segunda volta, a gente dá 720 graus. 720 graus mais 30 dá 750. Então, o que eu fiz? Eu dei 2 voltas completas e andei mais 30. É o que está acontecendo aqui, ó. 750 graus, você vai dar 2 voltas completas. É muito importante isso aqui. 2 voltas completas. E depois você vai andar mais um pouquinho, mais 30 graus. Então, você acaba de descobrir a primeira determinação positiva, a primeira DP de 750 graus. A mesma coisa valeria para qualquer outro arco, tá? 1470, 1110, qualquer um. Tranquilo? Vamos então a esse exercício aqui, ó. Verifique se os arcos a seguir são côngruos ou não. Como que a gente faz para verificar se eles são côngruos? Basta que a gente ache a primeira DP daqueles arcos que passarem de 360 graus. Por exemplo, ó, 40 graus e 910.
A gente pega o maior dele, né? O que deu maior que 360 e divide. Né? Vamos dividir? 910 dividido para 360 graus. Você pode dividir, lembrando, ou se você quiser, vai diminuindo de 360 em 360. A escolha é de vocês, tá? Tem que baixar os 910. Se eu coloco 3 vezes 9, 900, mais 60 vezes 9 vai ultrapassar 910. Então, eu vou botar só 2. Vai dar 720. Diminuindo, vai dar 0. Pediu emprestado. 11 menos 2 dá 9. 8 menos 7 dá 1. 190. O que a gente tem aqui? O 910 deu 2 voltas completas e sobrou 190, que é a nossa primeira DP. O que acontece aqui, gente? Vai acontecer o seguinte. Eu vou ter um círculo trigonométrico. O primeiro arco, que é o 40 graus, que é facinho marcar. E o 910 nada mais é do que o 190. Então, aonde está o 190? Ó, 0, 90, 180, 190 está aqui, ó, coladinho no 180. 190 graus. Visivelmente, eles não têm a mesma extremidade, então eles não são côngruos. Vou botar um não aqui, ó, grandão. Não são côngruos. Agora, a letra B, vamos ver? 450 graus e 3π sobre 6. Ó, aqui já apareceu o π, então vamos trocar para graus para ficar mais fácil. O π vale 180. Lembrando, né? π é sempre 180 graus. 180 dividido para 6 dá 30. 3 vezes 30 dá 90. Então, esse arco aqui, na verdade, é 90 graus. Certo? E esse 450, se você pegar aqui 450, nem precisa dividir, basta diminuir 360. Quando é pequenininho, basta você diminuir para achar a primeira DP. Então, ó, 0 menos 0, 0, 15 menos 6, 9, 4 menos... aqui pediu emprestado, 3 menos 3, 0, 90. Então, 450 é 90 graus também. Os dois bateram 90. Então, sim, eles são arcos côngruos. 3π sobre 6 e 450 graus são arcos côngruos. Tranquilo? Então, para verificar se eles são côngruos ou não, você sempre acha a primeira DP. Para você achar a primeira DP, ou você divide para 360, ou você diminui 360, o que fica mais fácil para você fazer. Acontece que se você for diminuindo 360, para cada 360 que você diminuiu, equivale a uma volta completa. Tá? Enquanto que se você dividir, o quociente te diz o número de voltas completas e o resto te diz a primeira DP. Tranquilo? Vamos lá então, exercício número 2. Para cada arco a seguir, determine o número de voltas, a primeira DP e a posição no círculo trigonométrico. Então, a gente vai fazer aquele esqueminha de ou dividir ou diminuir 360. Você escolhe o que ficar mais fácil para você, tá? Eu gosto sempre de dividir. Então, vou colocar aqui, ó, 1.280 dividido para 360. Se eu abaixar os 3, 128 não dá para dividir, então tem que abaixar os 4 mesmo. Agora, qual número que vai multiplicar por 360 e vai chegar perto de 1.280? Eu acho que é o 3. Vamos ver. 3 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Vamos ver. 0 menos 0. 8 menos 8. 2. 1 menos 1, 0. Então, sobrou lá 200. Deu 3, ó. 3 voltas. E 200 é a nossa primeira DP. Então, já respondi aqui, ó, o número de voltas e a primeira DP. Agora, posição no círculo trigonométrico. A gente desenha aqui um círculo trigonométrico.
200 graus, ó, aqui tem 180. Então, 200 graus, aqui tem 270. 200 está mais ou menos por aqui. 200 graus. Qual é a posição dele no círculo trigonométrico? Terceiro quadrante. Beleza? Então, respondendo lá, o item 1, o item 2 e o item 3, você vai ter número de voltas, 2 voltas. Primeira DP, 200 graus. Posição no círculo trigonométrico, terceiro quadrante. Show? Vamos então para a letra B. 17π sobre 3. Vamos lá? Lembrando que π vale 180. 180 dividido para 3, isso daqui dá 60. 17 vezes 60 é o cálculo que a gente vai ter que fazer. Ó, 7 vezes 6, 42. Vão 4. 1 vezes 6, 6 com 4, 10. Esse zero acrescenta no final. 1020. Se você quiser, você pode armar a continha sem problema nenhum. Então, a gente tem aqui 1020 graus. Vamos fazer a divisão? 1020 dividido para 360. Ó, aqui eu acho que vai dar 2. 720. Vamos ver. Se não for, a gente faz outra continha. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 10 menos 7, 3. Então, é menor que 360, então tá certinho. O que aconteceu aqui? A gente tem 2 voltas. Primeira DP. 300 graus. No círculo trigonométrico, a representação dele vai ficar assim, ó. 300 graus tá onde? Ó, 0, 90, 180, 270, então 300 está por aqui. 300 graus é no quarto quadrante. Então, respondendo aos nossos itens, número de voltas, 2 voltas. Primeira DP, 300 graus. Posição no círculo trigonométrico, quarto quadrante. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai ver redução ao primeiro quadrante. Antes, vocês precisam saber o seguinte: todo arco sempre vai ter um correspondente lá no primeiro quadrante, tá? Então, se eu tiver um arco no segundo quadrante, ele tem um correspondente no primeiro quadrante. Se eu tiver um arco no terceiro quadrante, ele também tem um correspondente no primeiro. E se eu tiver um arco no quarto quadrante, também vai ter um arco lá no primeiro quadrante. Então, a gente vai estudar aqui 3 situações, 3 casos de reduções ao primeiro quadrante, tá? E para ajudar vocês a decorar esses casos, para não precisar decorar só a fórmula, eu coloquei aqui, ó. Quando o alfa, né, quando o nosso arco estiver no segundo quadrante, pertencer ao segundo quadrante, vocês vão fazer a seguinte pergunta para ele: quanto falta para ele chegar em 180 graus? Quando o arco estiver no terceiro quadrante, vocês vão perguntar para ele: quanto foi que ele passou de 180 graus? E quando ele estiver no quarto quadrante, você vai ver aqui, ó, você vai perguntar assim: quanto falta para 360? Então, são 3 perguntinhas que você faz. Segundo, terceiro e quarto. Quanto falta para 180? Quanto passou de 180? E quanto falta para 360? Existem as fórmulas também das reduções. As fórmulas são essas aqui, ó. X igual 180 menos alfa. X igual alfa menos 180, x igual 360 menos alfa. Tá, quem são esses x aí que eu estou colocando? Olha só, eu tenho o seguinte: para eu encontrar o correspondente desse ângulo alfa lá no primeiro quadrante, eu vou fazer uma projeção. Eu vou fazer uma simetria, melhor dizendo. Uma simetria em relação ao eixo vertical. E aí eu vou projetar o correspondente desse ângulo que está no segundo quadrante ao que estiver lá no primeiro quadrante. E aqui eu vou chamar de x. É esse x aqui que eu estou querendo calcular.
É o valor do arco que está no primeiro quadrante. Gente, vai ter hora que eu vou falar arco, vai ter hora que eu vou falar ângulo. Não se preocupem, é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. O arco está no terceiro quadrante. Para eu chegar lá no primeiro quadrante, eu vou fazer uma simetria em relação à origem. E aí, passando pela origem, eu consigo chegar lá no primeiro quadrante. E esse arco aqui eu estou chamando de X. A mesma coisa vale para o arco que estiver lá no quarto quadrante. Eu vou fazer uma simetria em relação agora ao eixo horizontal. Fazendo essa simetria, eu vou descobrir o arco que está aqui no primeiro quadrante. Então, eu estou jogando todos esses arcos para o primeiro quadrante. Beleza. O que eu vou fazer agora? Ó, preste atenção. Vou dar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. No segundo quadrante, vamos pegar, aqui tem 90, vou pegar 120 graus. Vamos dizer que a alfa vale 120 graus. Quanto falta para chegar em 180? Gente, ó, o alfa ele vem do zero e vai até onde está o vermelhinho aqui. Daqui para cá, aqui vale 180. Então, daqui para cá é quanto falta para chegar em 180. Esse pedacinho aqui é exatamente quanto falta para chegar em 180. Mas esse quanto falta para chegar em 180 é o mesmo valor do x. Sabe por quê? Ó, como são simétricos, aqui o pedacinho de arco que eu tenho aqui é idêntico ao pedacinho que eu tenho aqui. Então, esse x nada mais é do que quanto falta para chegar em 180. Ó, 120 para chegar em 180 vale 60. Aqui eu tenho 60 graus. E como é simétrico, aqui eu também vou ter 60 graus. Então, o meu x vai valer 60 graus. Se o arco estiver no segundo quadrante, você pergunta quanto que ele falta para chegar a 180. Justamente por causa dessa simetria, você pode fazer essa pergunta. E se você quiser usar a fórmula, você vai escrever assim, ó, x igual 180 menos o alfa. O alfa vale 120 graus. E usando a fórmula, você vai chegar à mesma conclusão, que o seu x vale 60 graus. Vamos ver a situação aqui, ó, no segundo caso. Vamos pegar um exemplo também aqui do ângulo no terceiro quadrante. Ó, terceiro quadrante, aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 270. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 200 graus. Tá? 200 graus está no terceiro quadrante. Aí, olha qual é a pergunta. Quanto que 200 graus, ó, quanto passou de 180? Você tem 200 graus. Quanto que ele passou de 180? Ele não passou 20 graus? Ó, esse pedacinho aqui foi o quanto ele passou de 180, porque até aqui eu tenho 180. O que passou disso foi 20 graus, até chegar no 200. Então, quanto que o 200 passou desse 180? Ele passou 20 graus. E esse 20 graus, se você observar aqui uma propriedade de ângulos, OPV, oposto pelo vértice, você vai ver que esse 20 graus aqui é exatamente esse daqui. Aqui também tem 20 graus. Logo, o meu x vale 20 graus. Se você for daquele que gosta de usar fórmula, você vai ver, ó, que x é igual, alfa vale 200 menos 180. X é igual a 20 graus também. Então, duas maneiras de fazer a mesma conta. Tranquilo? Relembrando, no segundo quadrante você pergunta quanto falta para 180. No terceiro quadrante você pergunta quanto que passou de 180. Ou você usa essa fórmula no segundo quadrante, 180 menos alfa, ou você inverte, alfa menos 180. Cuidado para não confundir, tá? Alfa menos 180 é quando estiver no terceiro quadrante. 180 menos alfa é quando estiver no segundo quadrante. Aqui, segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. Tá bom? E para finalizar, vamos pegar um exemplo lá no quarto quadrante. Olha só. No quarto quadrante, aqui tem 270, aqui 360. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 300 graus.
300 graus está no quarto quadrante. Aí a pergunta é, quanto falta para 360? Ó, saiu do zero até chegar aqui, você tem 300 graus. Então, de 300 graus em diante, você está perguntando quanto que falta para chegar em 360. 300 para 360 falta 60 graus, não é? E por questões de simetria, esse mesmo pedacinho que eu tenho aqui para baixo é o mesmo que eu tenho aqui para cima. Então, 60 graus embaixo, 60 graus em cima. Quanto falta para 360? 300 para 360 falta 60. Logo, a minha redução vale 60 graus. Na fórmula vai ficar assim. X é igual a 360 menos o alfa, que é 300. X é igual a 60 graus. Então, a gente também tem aqui a nossa fórmula para fazer a redução ao primeiro quadrante. Em geral, eu não uso as fórmulas. Eu sempre faço as perguntas, tá? Quanto falta para 180? Quanto que passou de 180? Quanto falta para 360? Eu acho mais fácil decorar assim. Mas vocês decorem da forma que vocês quiserem. Tranquilo? Bom, vamos então aqui finalizar o conteúdo falando sobre os gráficos da função seno e da função cosseno. Então, para isso, vamos lembrar só o seguinte. Ó, no círculo trigonométrico, quando eu estiver falando no plano cartesiano, eu vou marcar os pontinhos aqui. Tá? Quando eu estiver falando no círculo trigonométrico, eu vou estar marcando os ângulos, os arcos. 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. Mas eu quero que vocês foquem só nos pontos do plano cartesiano. E a gente já viu o seguinte, todo ponto x, y, a gente tem sempre o valor do cosseno primeiro, depois o valor do seno. Isso porque o x é o eixo que está deitado, é o eixo que está com sono, que está cosseno. E o y é o eixo que está em pé, é o eixo que está sem sono. Tá? Então, marcando esses pontinhos aqui, ó, lembrando que o círculo trigonométrico tem raio 1. Esse pontinho é o 1, 0. Aqui em cima é o 0, 1. Aqui é o menos 1, 0, porque o menos 1, porque aqui é o zero da origem do plano cartesiano. Então, para trás é negativo. E aqui embaixo é o 0 e o menos 1. Para a gente esboçar o gráfico da função seno, também conhecido como senoide, a gente vai marcar alguns pontos específicos. Exatamente os pontos que representam os arcos de eixo. Tá? Então, por exemplo, aqui representa o arco 0. Aqui representa o arco π sobre 2, que é 90. Aqui é o arco π. Aqui é o 3π sobre 2, que é o 270. E aqui também tem o 2π. São esses arcos que eu botei aqui. Tá? E aqui para trás eu botei menos π sobre 2 e menos π porque eu estou voltando. Tá? Então, esse aqui seria menos π sobre 2 e aqui seria menos π. Tranquilo. Vamos lá, vamos esboçar o gráfico da função seno. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, começando pelo 0. Vamos lá, quem é o seno de 0? Eu sei que a gente já fez aquela tabelinha dos senos de todos esses arcos de eixo aqui, mas vamos olhar aqui no círculo só para não precisar pegar aquela tabelinha. Ó. Seno de 0. O 0 está aqui. Lembrando o seguinte, o seno é sempre a segunda coordenada, tá? O seno é a segunda coordenada. Então, no ponto 0, olha quem é a segunda coordenada? É 0. Isso significa que o seno de 0 graus é 0. Então, é o ponto 0, 0. Π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Ó, π sobre 2 está aqui em cima, que é o 90 graus. O seno é sempre a segunda coordenada. Então, seno de π sobre 2 vale 1. Então, quando eu tenho π sobre 2, eu marco lá no 1. Π. Quem é o π? 180 graus. O seno é a segunda coordenada. Seno de π vale 0. Então, eu marco aqui em cima do eixo. 0. 3π sobre 2 está aqui embaixo. Então, ó, a segunda coordenada é menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Então, eu desço para ligar com menos 1. E o seno de 2π,
Ó, 2π é o zero também. Então, eu coloco aqui, em cima do eixo. Voltando aqui, ó, menos π sobre 2. Do zero, menos π sobre 2 é menos 90, tá aqui. O seno é menos 1. Então, eu tenho aqui menos 1. E menos π, ó, 0, menos π sobre 2, menos π. Cai exatamente no π. O seno dele vale 0. Então, quando o seno vale 0, eu marco em cima do eixo horizontal. Perfeito. Fazendo isso, olha o que eu tenho. Através desses pontos, eu já consigo esboçar mais ou menos como que vai ser a minha função seno. Vai ser assim, ó. Vai ser uma função mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Vai ser um morrinho que vai subir, um morrinho que vai descer. Um morrinho que vai subir. E aí, não para no 2π não, tá? Como o círculo vai infinitamente, eu vou ficar subindo e descendo. Subindo e descendo. Tanto para frente quanto para trás. Essa é a cara da minha função senoide. Função seno. E aí vocês percebam o seguinte. Qual é o domínio da função seno? O domínio é o arco que eu posso escolher para calcular qualquer seno. Sabendo que o arco vai de 0 até 360, mas vai ainda de novo, vai de novo, dependendo de quantas voltas você quiser dar, você dá infinitas voltas. Então, o meu domínio é um valor que é infinito, é um conjunto infinito. A gente representa como os números reais, todos os números reais. E a minha imagem a gente vê no eixo Y. Ó, percebam que a minha função seno, ela nunca vai passar de 1 e nunca vai passar de menos 1. Então, ela vai ficar sempre nesse intervalo de menos 1 até o 1. Tá? É uma função periódica. Ela sempre vai repetir o período, vai sempre ficar fazendo esses morrinhos aqui. Então, eu digo que a minha imagem, ela pertence ao intervalo menos 1 até 1. Show? Vamos para a última função, então, que é a função cosseno. Então, olha lá. Nós temos aqui a nossa função cosseno. E antes de mais nada, vamos colocar aqui de novo só para a gente lembrar. X e Y. Primeira coordenada é o cosseno. Segunda coordenada é o seno. Como eu estou na função cosseno, eu vou focar só na primeira coordenada. Tá? E aí eu já vou marcar os pontinhos aqui. Ó. Aqui eu tenho 0... π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Mesma coisa que a gente tinha lá na função seno. E eu só vou olhar para as primeiras coordenadas. Ó. Aqui eu tenho 1, 0, menos 1, 0. Então, vamos ver? Qual é o cosseno de 0? Ó, 0, o cosseno vale 1. Então, eu marco lá em cima no 1. Π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vale 0. Então, eu marco em cima do eixo x. Π, cosseno de π vale menos 1. Então, ó, cosseno de π eu desço para o menos 1. Então, aqui eu desço para o menos 1. 3π sobre 2. 3π sobre 2, o cosseno vale 0. Então, eu marco aqui. 2π. Qual é o cosseno de 2π? É o 1. Então, eu subo. Ao contrário, ó, menos π sobre 2. Menos π sobre 2 está aqui. Ó. Aqui também é o menos π sobre 2. E aqui é o menos π também. Menos π sobre 2 vale 0. Então, eu marco aqui em cima. E o menos π vale menos 1. Então, eu desço. Menos 1. Perfeito. Com isso, eu desenho a minha função cosseno. A minha função cosseno, ela vai ser uma função que vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai ser assim. Assim. Subindo. Descendo. E aqui. Descer.
e vai começar a subir. Essa é a cara de uma função cossenoide, tá? Lembrando que o domínio, você pode escolher qualquer arco, então o domínio também é real. E a imagem também, a função sempre vai ficar dentro desse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1. Ela nunca vai para cima do 1 e nem para baixo do menos 1. Então o intervalo também é do menos 1 até o 1. Intervalo fechado, tá? É só você lembrar que o círculo trigonométrico só tem raio 1. O círculo trigonométrico, a definição é aquele círculo que tem raio 1. Logo, o maior cosseno de todos é 1 e o menor de todos é o menos 1. A mesma coisa para o seno. O maior de todos é 1 e o menor de todos é menos 1. Então, a imagem da função seno e cosseno é o intervalo de menos 1 até 1. Beleza? Vamos, então, para finalizar essa aula, fazer alguns exercícios. Vamos lá. Vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de cada arco a seguir. Vamos ver? O arco de 120 graus. Aqui eu quero calcular o seno de 120, o cosseno de 120 e a tangente de 120 graus. Primeira coisa, para eu calcular o seno, o cosseno e a tangente de algum ângulo que não é um ângulo notável, a gente precisa fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai desenhar o círculo trigonométrico. E nesse círculo trigonométrico, a gente tem seno, cosseno. 120 graus, ele está no segundo quadrante. A gente foi até o exemplo que a gente viu. 120 graus. No segundo quadrante é quanto falta para 180. Lembra disso, né? Então, quanto falta para 180? Falta 60 graus. Certo? Só que mais uma coisa que a gente vai precisar analisar. O seno de 120 graus, ó. 120, o seno bate aqui, que é um valor positivo, e o cosseno bate aqui, que é um valor negativo. Então, eu vou dizer que o seno é positivo e o cosseno é negativo. E a tangente? Mais com menos dá menos. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, é uma divisão, usa a regra da divisão. Ok, primeiro passo, desenhar o círculo trigonométrico, marcar o arco de 120, ver qual é o seno e o cosseno dele, se é positivo ou negativo, e depois fazer a redução ao primeiro quadrante. Vale 60 graus, porque no segundo quadrante você pergunta quanto falta para 180. De 120 para 180 falta 60. Tranquilo. O que você vai fazer aqui depois que você escreve mais, menos e menos? O seno de 120 graus é exatamente correspondente ao seno de 60 graus. A mesma coisa para o cosseno e a mesma coisa para a tangente. A única coisa que vai mudar são esses sinaizinhos aqui. Por isso que é importante a gente aprender a fazer a redução ao primeiro quadrante, porque vai ter aqueles arcos que não são arcos notáveis, mas que quando a gente faz a redução ao primeiro quadrante, a gente vai encontrar um correspondente dele que é um arco notável, de 30, 45 e 60. E aí, você vai ter que lembrar da tabelinha dos arcos notáveis, tá? Então, vamos ver quem é o seno de 60. Seno de 60, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno positivo, tá? Quem é o cosseno de 60, ó, menos cosseno de 60, 1 sobre 2. E a tangente de 60, ó, menos raiz de 3. Prontinho. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo? Olha só. O alfa vale 225. Então, o que eu vou calcular aqui? Seno de 225, cosseno de 225 e a tangente de 225. Tenho que descobrir os sinais. Para descobrir os sinais, preciso desenhar o círculo trigonométrico. O em pé é o seno,
cosseno. 225, ó, tá aqui no terceiro quadrante. 225 graus. Aí, aqui eu tenho um seno negativo e um cosseno negativo. Então, eu já sei que o meu seno e o meu cosseno são negativos. E menos com menos dá mais. A minha tangente é positiva. Aí, o que eu tenho? Ó, lá no primeiro quadrante, 225. Se está no terceiro quadrante, eu pergunto quanto que passou de 180. De 180 até chegar no 225, passou 45 graus. Então, esse arco vai ser a minha redução ao primeiro quadrante. 45 graus. A gente vai trocar esses 225, já que a gente tem os sinais corretos. Vamos colocar tudo 45 graus. Seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Vamos ver? O seno de 45, seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2, né? Lembrando aqui. E a tangente vale 1. Então, você vai ter menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e mais 1. 1 positivo. Com isso, montamos o seno, cosseno e a tangente desse arco de 225. Tranquilo, né? Vamos complicar um pouquinho as coisas, então? Para a gente fechar de vez a nossa aula? Olha só. Agora o arco é 870 graus. Vou colocar aqui, ó. Seno de 870 graus. Cosseno de 870 graus. E a tangente de 870 graus. Primeiro, a gente precisa saber qual é a primeira DP desse 870 graus, né? Vamos aqui no cantinho? Vamos diminuir 360, né? Fica mais fácil. 870 menos 360, 0, 7 menos 6, 1, 8 menos 3, 5, 510. Diminui de novo, 360, 0, aqui ficou 4, 11, 11 menos 6, 5, 4 menos 3, 1. 150 graus. Então, na verdade, esse 870, eu estou querendo calcular o seno de 150 graus, o cosseno de 150 graus e a tangente de 150 graus. Só que 150 graus não é um arco notável. Então, eu venho aqui e faço a redução ao primeiro quadrante. Mas para isso eu preciso saber a localização de 150. Olha lá, 150 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, eu já coloco aqui, seno positivo, cosseno negativo. Mais com menos, menos. A tangente é negativa. E no segundo quadrante, a pergunta é, quanto falta para chegar em 180? Ó, 150 está faltando 30. Então, o nosso ângulo é 30 graus. Seno de 30 graus, cosseno de 30 graus e tangente de 30 graus. Seno de 30 graus, ó, positivo vai dar 1 sobre 2. Está em preto. 1 sobre 2. Ó, negativo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, ó, negativo, é raiz de 3 sobre 3. Dá uma olhadinha na tabelinha que você vai ver esses valores. Prontinho. Seno, cosseno e tangente calculados. Show de bola? Último exercício. Alfa é igual a 11π sobre 3. Então, já começo transformando isso aqui, ó. 11π sobre 3, aqui é 180. 180 dividido para 3 dá 60. 11 vezes 60,
vai dar 660 graus. Então, eu vou calcular o seno, o cosseno e a tangente de 660 graus. Certo? Só que 660 graus, eu preciso achar a primeira ADP, porque ele passou de 360. Então, vem no cantinho aqui, ó, 660 menos 360. 0, 0, 3. Deu 300. Então, aqui eu tenho seno de 300 graus, cosseno de 300 graus, tangente de 300 graus. Agora eu preciso saber quais são os sinais. Para isso, eu desenho no círculo trigonométrico. Aonde que está o 300 graus? 300 graus está aqui no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu tenho, ó, seno negativo e cosseno positivo. Então, seno negativo, cosseno positivo, menos com mais dá menos. Quem é o correspondente do 300 graus? Como ele está no quarto quadrante, a pergunta é: quanto falta para chegar em 360? De 300 para 360 está faltando 60 graus. Foi até um exemplo que a gente viu lá, que é esse pedacinho aqui. Vale 60. Então, já que eu botei os sinais, eu posso usar o arco notável. Seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, negativo, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio, positivo, então é 1 sobre 2. Tangente de 60 é raiz de 3, então fica menos raiz de 3. Prontinho. Galera, pensando que é brincadeira? É isso aí. Mais uma videoaula concluída. Essa matéria é um pouquinho extensa mesmo. Na verdade, essa matéria é bem extensa mesmo. Eu tentei passar aqui os mais importantes para poder abranger bastante coisa desse conteúdo. Os principais mesmo. Então, desculpem aí pela videoaula enorme. Talvez essa videoaula tenha sido a maior de todas até aqui. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender todos os conceitos que eu passei aqui para vocês. Tentei passar de forma mais clara possível, mas se mesmo assim vocês ficarem com dúvidas, eu vou ajudar vocês. Não se preocupem, deixe um comentário, deixe um recadinho lá para mim, que eu vou ajudar vocês com toda certeza. Essa matéria, eu confesso, é uma matéria que seria dada em, sei lá, umas 4, 5 aulas. Essa matéria de círculo trigonométrico. Então, a gente compactou ela para 2 aulas. Então, ficou bem extenso mesmo. Mas, assiste um pouquinho. Assiste um conceito. Tenta trabalhar um exercício daquele conceito. Trabalha um pouquinho com arcos côngruos. Depois, trabalha um pouquinho só com primeira determinação positiva, primeira ADP. Depois trabalha só um pouquinho montando as funções, os gráficos das funções seno e cosseno. Depois trabalha só um pouquinho fazendo a redução ao primeiro quadrante. Beleza? A bateria do meu celular que eu estou usando como lanterna até acabou já. Então a gente fica por aí. Até a próxima aula. Valeu!